Vamos falar agora de saúde aqui no SBT News, um assunto super importante. Então, a gente preparou uma entrevista super esclarecedora para você que está acompanhando a gente aqui na programação. Hoje a gente vai falar de puberdade precoce. E para tratar sobre esse tema, a gente convidou uma pediatra, que é uma especialista aí, né, nas crianças, começo ali da adolescência, para falar para gente desse assunto, dessa questão envolvendo a puberdade precoce, a doutora Isabela Mazei, que está aqui conosco, já quem eu já agradeço por essa entrevista. Doutora, e eu já começo perguntando. A gente fala de puberdade, muitas vezes tem esse vocabulário no nosso dia a dia, mas o que é efetivamente essa puberdade e essa puberdade precoce? Legal, Yasmin. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com você sobre um assunto super relevante, né? A puberdade precoce nada mais é do que o aparecimento do que a gente chama de caracteres sexuais antes do tempo. Então, é a maturação sexual da criança que vai acontecer, né, para ela entrar aí no processo da adolescência, mas ela acontece antes do tempo, né? Então, para a gente dizer que essa criança tem uma puberdade precoce, quando a gente fala de meninas, é o aparecimento precoce antes dos 8 anos, e quando a gente fala dos meninos, é antes dos 9 anos. Então, a partir do momento que esses caracteres surgem antes dessas idades, a gente considera, então, a puberdade como tendo um início precoce, né, antes do esperado. Doutora Isabela, a senhora fala de algumas características para a gente deixar bem claro para quem nos acompanha que tipo de característica precisa ser assim, dá para ver a olho nu essas características da puberdade precoce? Sim, Yasmin. Para a gente dar o diagnóstico, né, na menina é o aparecimento do broto mamário, então essa menina começa a ter seio, né, tem a glândula mamária desenvolvida, e no menino é o aumento do testículo, né. Outras características também podem estar presentes, então aparecimento de acne, aparecimento de pelo, o odor na axila, então esses sintomas eles já podem aparecer, mas para a gente fechar o diagnóstico de puberdade precoce, a característica mais importante, então, na menina é o surgimento da mama antes dos 8 anos, e no menino é o aumento do tamanho, do volume do testículo antes dos 9 anos. Doutora, a gente consegue, vocês que são especialistas, a senhora que é especialista aí, pediatra, consegue, já existe algum estudo, alguma coisa relacionada a isso que consiga trazer para a gente os reais fatores para criança entrar nessa puberdade precoce? Tem um, um modo, por que que ela entra nessa puberdade precoce? Olha, Yasmin, a grande maioria dos casos a gente não consegue identificar uma causa, tá? Principalmente em meninas. Então, é muito difícil a gente identificar o que que gerou, né, essa ativação da puberdade antes do tempo. Existem alguns estudos, então a gente sabe que algumas crianças têm uma predisposição genética, então isso pode acontecer. A gente sabe que a obesidade também pode levar ao início da puberdade precoce. Então, a causa, na grande maioria das vezes, a gente não consegue encontrar, mas sabemos que existem alguns fatores de risco. Então, a questão da genética super envolvida, a obesidade também. E até uma questão relevante, Yasmin, é que muitos adultos utilizam hormônios em pomada, né? Fazem algum tipo de tratamento e usam aí uma pomada de hormônio. E a gente precisa tomar cuidado até para que essas crianças não tenham um contato com esse hormônio externo, porque também poderia ser uma causa de puberdade precoce. E dá para tratar quando a mãe, o pai, o responsável identifica, consegue ali a identificação com um profissional, dá para tratar essa puberdade precoce? Dá sim, Yasmin. A gente tem alguns medicamentos que bloqueiam essa puberdade, né? Então, quanto mais cedo a gente identificar, melhor para essa criança. E essa criança começa a utilizar medicamentos que vão bloquear a produção de hormônio que não deveria estar acontecendo naquela idade, né? E com isso a gente consegue estacionar essa puberdade e permitir, né, que essa criança, por exemplo, cresça
o tamanho que esse deveria crescer, porque a gente sabe que se ela começa a crescer muito antes, ela não consegue alcançar a altura final dela, né? Então, esse é um dos objetivos de tratar a puberdade precoce. Então, a gente segura essa puberdade para permitir que essa criança cresça e que ela comece na puberdade na idade que ela deveria começar mesmo. A senhora falou dessa questão do crescimento. Essa é uma das consequências da puberdade precoce. Tem alguma outra consequência que não tratada a puberdade pode acarretar, de repente, no futuro adulto que não tratou essa puberdade na infância? Sim, Yasmin, a gente sabe que essas crianças que, né, têm o início da puberdade antes do que deveria, elas têm um risco aumentado, por exemplo, de diabetes. Então, uma das coisas, né, uma das consequências pode ser o desenvolvimento de diabetes. Ela pode ficar mais baixinha do que ela deveria, mas tem um aspecto, Yasmin, que é muito importante, que é a parte emocional dessa criança, né? Então, é uma criança que convive normalmente com crianças da mesma idade e ela começa a perceber que ela tá diferente, né? Então, a menina começa a ter mama e as amiguinhas não têm, né? Os meninos estão ali com a acne, estão com um cheirinho ruim embaixo do axila e os amiguinhos não têm. Então, isso pode causar até um impacto psicológico e uma alteração na autoestima dessa criança mesmo, né? Então, o objetivo do tratamento, além da gente permitir que essa criança cresça na altura que ela deveria, né? Que a gente chama de alvo genético, ela chegue na altura que ela está programada a chegar, tem essa questão emocional e psicológica que a gente precisa cuidar bastante, principalmente na população pediátrica, né? Para a gente encerrar, doutora, qual que é a dica para os pais, mães e responsáveis que começarem a notar esses primeiros sintomas do seu filho, da sua filha, que estão ali, de repente, assistindo a nossa entrevista e notam que, meu filho tem algum desses sintomas? É procurar um médico, né? Exatamente. Então, as consultas de rotina com o pediatra são muito importantes. Tendo diagnóstico ou se tem alguma dúvida, esse pediatra vai encaminhar para um endocrinopediatra, né, um endocrinologista especializado em criança, que ele sim vai fazer os testes, o diagnóstico, iniciar o tratamento. Mas o mais importante, né, são as consultas de rotina com o pediatra, né, ficar atento a esses sinais e, como toda criança, né, favorecer aí atividade física, alimentação saudável, tudo isso para a gente tentar evitar o início dessa puberdade precoce. Tá aí, doutora. Muito obrigada. Entrevista super esclarecedora aqui nessa área da saúde para os pais, mães responsáveis que notarem qualquer sinal de alerta de puberdade precoce. Procure um especialista, porque tem cura, tem tratamento, melhor dizendo, para evitar consequências futuras lá quando essa criança se tornar um adulto. Então, muito obrigada por essa entrevista super esclarecedora, doutora Isabela Mazei.